Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Olá, hoje vamos falar um pouco a respeito da internalização da lei. Então é comum que ao discutir a questão da lei, principalmente da estrutura psicótica, que nós entendemos na psicanálise como uma estrutura da qual não se deparou com a lei, algumas pessoas se perguntam, mas como assim é possível que um sujeito não se depare com a lei? Como que é possível que um sujeito não tenha sido limitado em nenhum momento da sua vida, não tenha sido separado, castrado da sua função materna, castrado do mundo? Como isso é possível? Em algum momento esse sujeito sentiu fome, sentiu frio, que não foi atendido de imediato, então em algum momento esse sujeito se deparou com a falta. E ao se deparar com a falta, era esperado que ele se deparasse também com a lei e desse modo fosse interditado, castrado. Porém, o que temos que entender é que se deparar com a falta é uma coisa, internalizar ela é outra. A lei, e aí lembremos da lei menor de Lacan e da lei maior, a lei maior, que é com L maiúsculo, é a lei que o sujeito internaliza, que é internalizada a partir da lei menor, a partir das regras e conceitos sociais, mas não é tudo que é apresentado ao sujeito que ele internaliza. E no caso do psicótico, do que é apresentado, ele não internaliza nada. Ele nem mesmo se dá conta da lei. Então pode até ser que em determinado momento esse sujeito teve uma falta, esse sujeito não foi atendido quando ele esperava, esse sujeito não passou fome, passou frio. Porém, ele não significou isso como uma falta. E o fato dele não ter significado faz com que ele não tenha se deparado com essa falta. Mesmo que a falta tenha existido. Mas ele não foi confrontado psiquicamente com essa falta. Ele não foi confrontado psiquicamente com essa ruptura com o mundo e com o outro. Isso, lembremos, também estamos falando de uma estrutura pura, que não existe. A estrutura pura é meramente conceitual. Não existe uma estrutura psicótica, neurótica pura. Todas as estruturas, ela tem a sua estrutura base, na qual o sujeito se firma e se constrói, mas ela tem atravessamentos, traços das demais. Mas se pensássemos em uma ideia de estrutura pura meramente didática, nós poderíamos entender que o sujeito psicótico, ele é aquele sujeito que mesmo que tenha se deparado com a lei, com a castração, com uma ruptura com o outro e com o mundo, ele não significou essa ruptura, ele não conseguiu dar um sentido a ela, e isso faz com que ele permaneça nesse entendimento de ele e o mundo sendo a mesma coisa ou se confundindo, não tendo uma clareza de distinção entre ele e o outro, ele e o mundo. Por isso que o psicótico tende a projetar seus próprios pensamentos fora de si. Então ele ouve vozes que dizem o que o próprio pensamento dele está dizendo. As vozes que um psicótico ouve, ele as ouve como vozes externas, porém, são as vozes dele próprio. É o próprio psiquismo dele que está dizendo para ele coisas, mas como ele não tem essa ruptura clara entre ele e o outro, ele e o mundo, ele escuta as próprias vozes como sendo do outro, e ele entende os pensamentos do outro como sendo seus, muitas vezes, e os seus pensamentos como sendo do outro. Há uma imensa confusão para o psicótico entre ele e o outro, ele e o mundo, justamente por não ter essa ruptura eficiente, por não ter essa castração com relação à função materna, que geraria essa distinção do que sou eu e do que é o outro, do que é o mundo. Nesse sentido, o neurótico tem uma ruptura bastante clara. Ele não apenas se depara com a lei, como ele internaliza a lei. Então não é uma questão de que o neurótico apenas dizem a ele que ele não pode fazer algo, porque dizer que não pode resultar em uma estrutura psicótica, neurótica
ou perversa, não faz a menor diferença. Porque o que vai mudar a forma como o sujeito se estrutura não é alguém dizer para ele você não pode fazer isso, é a compreensão que ele vai dar ao não poder. Se ele internaliza eu não posso, ele se cria em uma estrutura neurótica. Se ele não internaliza, possivelmente ele se cria como um psicótico. Se ele entende a questão da limitação, a questão da lei, mas ele não internaliza e não aceita, ele se torna de uma estrutura perversa. Então, é essa relação com a lei, com a castração, com a limitação que determina a estrutura do sujeito. E isso acontece com maior ênfase no complexo de Édipo, que é o momento da castração máxima, que é a ruptura do sujeito com a função materna, que é estimada ali por volta entre os 4 aos 7 anos. Não é uma coisa muito precisa, mas a média comum é de 5 anos. Então, por volta dos 5 anos é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer entre os 4 e os 7 anos essa certa ruptura, principalmente no caso do psiquismo masculino. No caso do complexo de Édipo feminino, eu ainda tenho um pouco de dificuldade em compreendê-lo e discuti-lo, mas até onde eu consegui compreender, ele pode se estender um pouco mais no caso da menina, por uma relação que ela cria um jogo entre o pai e a mãe que acaba fazendo com que ela própria renuncie ao seu objeto de desejo em função do amor do outro, o que leva a algumas complexidades a mais. Então é importante deixar claro que não basta que o sujeito se depare com a limitação, com a lei. É preciso que ele internalize. E ele internalizar envolve muito por quem essa lei é imposta, a forma como é imposta, porque a lei de fato é uma imposição. Não à toa que é a chamada castração, porque não é algo que você permite muita margem para o sujeito. Realmente é imposto a ele, que ele precisa agir desse modo. Se essa lei é imposta por alguém que tem significado para esse sujeito, alguém que fez um papel importante na vida desse sujeito e que de fato se tornou uma pessoa significativa e marcante, é possível que esse sujeito internalize, se essa lei for colocada de uma maneira efetiva, forte e de maneira só quando necessária mesmo. Eu já fiz outros vídeos comentando o quanto é prejudicial para o desenvolvimento de uma criança você ficar dizendo não em momentos que não precisaria dizer não, que o não ele deve ser algo utilizado em raros momentos, só quando de fato é necessário. Então, se essa lei, se esse interdito, como o próprio Lacan chama, é apresentado para o sujeito por alguém que é significativo na vida dele, é apresentado de uma maneira adequada, forte, intensa, porém amorosa, e é apresentada com a ênfase necessária, é bem provável que esse sujeito vai internalizar essa interdição e isso vai configurá-lo como um neurótico. O que pode gerar uma estrutura perversa ou psicótica, que seria o reconhecimento da lei, mas a não aceitação dela no caso do perverso, ou o não reconhecimento da lei no caso do psicótico, é quando essa lei é apresentada muitas vezes por uma pessoa que não tem significado para o sujeito, o que faz com que essa lei não tenha valor. E se ele entende a lei, muitas vezes ele vai entender a lei, porém como aquele sujeito não tem significado para ele, ele não internaliza essa lei e portanto não vai valorizar essa lei. E aí, se ninguém com significado para ele, apresenta uma lei mais forte e que ele seja capaz de internalizar, há uma possibilidade que ele apenas a reconheça e se torne um perverso, ou no caso da nem reconhecimento da lei, que é o caso do psicótico, pode ser que esse sujeito tenha sido muito pouco limitado, se é que foi, e as poucas vezes que ele foi limitado não fez sentido para ele, ou então tentaram colocar uma lei para ele, mas quebraram
a própria lei que estavam tentando colocar a ele. E não foi de uma maneira forte o suficiente para que ele reconhecesse essa lei. E, portanto, ele não chega a se tornar um perverso porque ele nem se dá conta da existência da lei do limite. É isso. Espero que tenha esclarecido a vocês alguma coisa este vídeo, que o conteúdo tenha sido de proveito. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.